Obrigado, Flavinha. Hoje estamos em dia de festa. Você está revendo os melhores momentos do 17º Encontro Nacional da Fé e estamos aqui num estúdio itinerante, em Porto de Galinhas. E eu estou recebendo no estúdio um amigo de longa data. Nós jogamos basquete juntos, nós tivemos grandes alegrias juntos e ele foi um dos que, entre aspas, me descobriu para a comunicação. Eu vou conversar com Williams Costa Júnior. Que prazer, meu amigo. Nossos cabelos estão brancos. Nossos cabelos estão... A soma das nossas idades dá bastante coisa. Dá bastante tempo. Mas é uma alegria revê-lo. Fizemos muitos projetos juntos, como junto com o Bulhão, né? As grandes realizações. Revive. Projeto Sol, Revive. Tivemos aí várias oportunidades de desenvolver projetos para a igreja. E você foi subindo, chegou lá no QG mundial da Igreja Adventista, o que muito nos honra e orgulha como brasileiro. Você é o atual diretor de comunicação para a Igreja Adventista Mundial. Williams, Deus tem te abençoado e você tem sido uma inspiração para todos nós. O seu cargo não é fácil, né? Mas você, como um bom maestro, né? Você com a sua batuta consegue fazer de tudo um pouco, né? Porque acho que nós temos um gênero meio comum que é fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Agora me diga, nessa função, você tem a oportunidade de ver o mundo em todas as formas, né? Você tem visitado os países, o avanço da mensagem. Você, de certa maneira, também sempre foi um empreendedor. Você fez vários trabalhos na música que você, do nada, criava e empreendia. Você tem objetivos e metas concretas como um empresário tem, né? E você levou isso para dentro da organização. Me conte um pouco de como existe esse lado híbrido de você empresariar e, ao mesmo tempo, levar a missão na área da comunicação. O nosso trabalho básico, ele diz respeito a prover as notícias da igreja. A gente também fica de olho no marketing, lida com as crises da igreja. Nós somos os porta-vozes no caso de haver uma tragédia, uma eminência, uma coisa. A gente cuida dos sites da igreja e das redes sociais. Essa é a rotina básica que a gente tem. Mas, além disso, a gente presta serviço com assessoria de imprensa para a presidência da igreja. E nesse sentido que a gente tem a oportunidade de viajar, de contar histórias, entrevistar pessoas. E além disso, ligado a tudo isso, tem algumas iniciativas que me dão muito prazer de lembrar que estivemos envolvidos. Por exemplo? Uma delas é o projeto da criação. Alguns anos atrás foi criado um filme chamado A Criação, no qual se enfatiza o fato de que Deus é o Criador. O texto do script é uma narração de Gênesis capítulo 1, atualmente já está em 27 línguas e eu tenho o prazer de ter tido você narrando em português. É um filme que ganha o mundo inteiro. Só que agora a gente está começando a fazer turnês culturais utilizando esse filme. É um método completamente novo dentro da missão da igreja. Então esse é um exemplo típico de iniciativa empreendedorística numa atividade que normalmente diz assim, não, a igreja é só cuidar da rotina, dos membros e fazer aquilo lá, e não tem nada de novidade. Tem muita coisa que é nova e a gente está tentando essas coisas novas para chegar em mais gente. Quando você fala em mais gente, quais são os desafios que você tem hoje, vendo o mundo como um todo? Continua sendo a Janela 1040, mas sem descuidar também do avanço, por exemplo, na América Latina, na América do Sul e em outras áreas da Europa, no próprio Estados Unidos. Como é que você mapeia o mundo em termos de comunicação? Sem dúvida nenhuma, a maior religião do mundo é o cristianismo. E quando eu digo cristianismo, aí estão incluídos os católicos, anglicanos, presbiterianos, episcopais, adventistas, Assembleia de Deus, batista, presbiteriano, todos aqueles que têm Jesus como centro, que crê que Ele é a razão da existência, Ele que mantém, Ele é o Salvador e Ele é o Redentor. Agora, é assustador descobrir a quantidade de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. É assustador.
Então existe um grupo muito grande em várias regiões do mundo, não só na janela 1040 ali no centro, mas em todas as partes do mundo, de pessoas que nunca ouviu falar de Deus, têm uma visão completamente diferente do ensino bíblico com relação a Deus, Jesus, salvação, vida eterna. Então eu acho que o grande desafio que a gente tem como igreja é criar uma metodologia para poder chegar nessas pessoas. E nesse sentido é um grupo de pessoas muito comprometidas, pesquisando, estudando, analisando e testando para a gente ver como consegue levar a nossa mensagem de esperança a quem não conhece e nem nunca ouviu falar de Jesus. Até que ponto a experiência, por exemplo, em Guam, né? Nós temos uma emissora de rádio de ondas curtas que pega a 1040 e outras iniciativas têm dado resultado. A gente sabe que muitas histórias acontecem lá. Você poderia compartilhar aqui com os amigos alguma dessas experiências nesses territórios mais hostis a receber a mensagem de Cristo? Historicamente, Guam foi sede de batalhas sangrentas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é uma ilha que está entre a Ásia e o Havaí. Então foi base de guerra por muito tempo. É um lugar muito bonito, paradisíaco. E nesse lugar estratégico, a Igreja Adventista tem aí essa rádio, a Rádio Mundial, que consegue mandar programas em dezenas de línguas. E isso penetra em lugares onde a gente não pode penetrar. E é maravilhoso, de vez em quando, receber uma carta de alguém que ouviu a mensagem, pede oração, mas aí não pode mandar diretamente pelo correio, sabe de alguém que vai viajar, escreve, a pessoa sai do país, coloca no correio e a gente recebe. Então a gente sabe que tem muita gente sendo alcançada. Então métodos como esse, através do rádio e mesmo através da internet e outros mais, têm sido as ferramentas usadas para chegar aonde a gente não pode abertamente falar de Jesus, do seu amor e do plano de salvação. Que planos você tem para um futuro breve? O que vocês estão pensando, planejando para os próximos anos para continuar avançando a obra? Eu tenho o privilégio de coordenar cada ano uma conferência que é o nosso fórum anual para discutir novas tecnologias e sua aplicação na pregação do Evangelho. Essa conferência chama-se GAIN, Global Adventist Internet Network. Todos os anos a gente se reúne em alguma parte do mundo. E as reuniões, elas não são simplesmente por uma questão turística ou geográfica, não. Nós tivemos uma em Hong Kong e o objetivo era levar a mensagem de esperança na China. Tivemos uma em Dubai e o objetivo é espalhar a nossa mensagem no Oriente Médio. Tivemos em Baltimore. Ano que vem vai ser a primeira e a única vez que nós teremos essa conferência GAIN aqui no Brasil. Vai ser lá na região do UNASP, Engenheiro Coelho. Então, com isso, a gente tenta estimular os criadores, os criadores de conteúdo, a, em parceria com os técnicos, descobrir maneiras, plataformas, servidores, estilos, características do que seja possível para a gente falar do amor de Deus para as pessoas. Bem, você participou traduzindo e também dando uma entrevista longa sobre a sua experiência nos Estados Unidos durante o nosso encontro aqui. Você também viu nascer a FE, a Federação dos Empreendedores, que muito ajudou lá atrás, né? Está escrito que eu também participei, hipotecando a voz, acho que por alguns anos, né? Alguns anos, exatamente. Foi até gravar lá em Thousand Oaks, Isso. Essa coisa toda. Uma história bacana. Como é que você vê essa interatividade entre a Federação dos Empreendedores e a igreja formal, né? A igreja, as uniões, associações, a divisão? Andar juntos, isso é muito importante para que a gente alcance os objetivos finais da igreja? Olha, Sérgio, não é só importante como é indispensável. Hoje em dia, no mundo globalizado como a gente tem, se você não tiver parcerias, se você não tiver esquemas de colaboração, você não consegue alcançar muita coisa. E eu me lembro com muito carinho que a parceria com a Federação dos Empresários, ela não apenas propiciou financeiramente que começássemos o Está Escrito,
mas ela empurrou a igreja no uso intencional dessa mídia, e isso mudou todo o quadro, porque do Está Escrito veio o ADSAT e do ADSAT veio a Novo Tempo. Então foi uma parceria que só teve ganhadores, e quem terminou se beneficiando foi a igreja, a propagação do evangelho e a consolidação da comunicação para testemunhar do amor de Jesus. Você me fez lembrar um negócio aqui, Williams, para terminar os programas, que é até meio trágico. Eu e a tua esposa, Sonete, transmitimos pela primeira vez na história da igreja uma conferência geral, para que, sei lá, acho que umas 2.000 pessoas viram a transmissão. Você de lá, nós tivemos que alugar um baita um processo, equipamento. E você vendo, 20 e poucos anos depois, o que é hoje a Novo Tempo, que foi o CISAC, Sistema Adventista de Comunicação, andou bastante, né, Williams? Graças a Deus. É um privilégio. Um privilégio a gente poder ter sido abençoado pela visão e empreendedorismo daqueles que fazem a fé. Muito obrigado por essa conversa agradável, Williams. Que Deus continue te usando ricamente. Você que também faz parte da Novo Tempo, né? Apesar de ser o nosso correspondente à distância, e essa oportunidade de estar aqui conversando com os nossos telespectadores. Obrigado. Não saia não daí. A gente volta com a Flavinha e eu quero que você esteja conosco novamente na semana que vem, nesse mesmo horário, para um novo encontro. Aqui nós vamos escutar histórias e ouvir testemunhos. Até lá.